Graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos no nome de Jesus. Hoje nós estamos na segunda-feira e hoje já é dia 24 de outubro de 2022. Nós estamos aqui para fazermos o nosso devocional. Quero convidar você. Olha, Dorinha já estava lembrando de você aqui, Dorinha. Eu digo, Dorinha precisa que nós comecemos o devocional mais cedo, porque ela sai mais cedo. Mas eu quero te agradecer pela fidelidade, minha irmã, pela companhia. Uma excelente semana para você, que você seja ricamente abençoada, né? A partir do devocional, a partir da meditação, logo de manhã, que o seu dia comece assim de forma esplendorosa, né? Nós sabemos que tem gente que levanta muito cedo, bem mais cedo, mas o que nós queremos é começar o nosso dia na presença do Senhor, adorando ao Senhor, meditando. Sabe, Po Yong-Shu, ele fala que quando a gente começa o dia, começa já orando, meditando na palavra e falando com o Senhor, o nosso dia tende a ser diferenciado. É claro que o Senhor fala também lá em Isaías que aqueles que me buscam logo cedo pela manhã me encontrarão. E a gente está falando que ele não está falando do horário, qualquer um que busca o Senhor encontra, né? Mas eu decidi, eu tenho uma coisa comigo, para mim só serve se for a primeira parte do dia para entregar ao Senhor. Isso é uma coisa que tem comigo. Todas as outras vezes que eu não conseguia fazer o devocional pela manhã, eu me sentia como se não fosse certo. Na minha cabeça, no meu entendimento, o devocional tem que ser a primeira parte do dia. Sabe aquela história do dízimo, de você tirar a primeira parte para o Senhor? Na minha concepção é assim também, né? A primeira parte do meu dia tem que ser para o Senhor. E assim eu gosto de fazer. Me sinto muito, muito realizada quando eu consigo fazer o devocional como a primeira parte da manhã. Não, a primeira parte do dia, na verdade, eu ofereço ao Senhor. Então, Dorinha, isso mesmo, eu creio que você também concorda, porque é assim que eu me sinto, é como se eu estivesse dizendo assim, Senhor, então a primeira parte do meu dia é para ti. E nós estamos no capítulo 2. Vamos fazer a nossa oração, é o momento da gente falar com Deus. Eu sempre digo para as pessoas, não fica, apesar de ser uma live, o objetivo é que você não fique ouvindo, mas que você faça a sua oração, que você também leia a sua Bíblia e você também medite, sabe? Contribua, colabore, porque assim você vai estar fazendo o seu devocional junto comigo. A gente faz aqui, eu faço daqui, você faz daí, e assim a gente vai se edificando. Amém? Bom dia, Fabiano, graça e paz, seja bem-vindo também. Nós já vamos na nossa oração. Vamos orar? Pai, muito obrigada no nome de Jesus, Senhor. Eu te adoro, eu te celebro, porque não existe um Deus como o Senhor. Não existe outro além de ti. E eu devo reverenciar, amar e, sabe, buscar conhecer mais o meu Pai, porque Ele é poderoso. Ele é tão poderoso que não existe ninguém igual a Ele. Então, Pai, eu quero dizer para o Senhor que é muito bom ser sua filha, é um prazer estar aqui, é um prazer te louvar, te glorificar, conhecer os teus feitos, celebrar a vida que o Senhor tem para mim, o projeto que o Senhor tem. Eu amo ser sua filha, Pai. E por isso eu quero nesta manhã dizer que eu viverei para contar os teus feitos. Eu viverei para celebrar a vida que o Senhor providenciou para mim. Eu viverei para honrar aquilo que o Senhor tem. Eu vou receber, eu recebo agora todo o teu amor por mim, tudo que o Senhor fez por mim, tudo que o Senhor sofreu por mim para me alcançar. Eu poderia ter, o Senhor não tivesse me alcançado, eu estaria largada nesse mundo sem direção, sem propósito, sem um sentido para a minha vida, mas hoje eu sei quem eu sou, porque o Senhor decidiu me alcançar. E por isso eu sou grata, Pai. Eu sou grata, eu celebro e agora eu quero viver
para ti. Viver para te glorificar, viver para te render graças, viver para fazer com que o Senhor se agrade da minha vida e eu possa cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para mim aqui nesta terra. Eu recebo tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero tudo. E que o Senhor possa ser a minha base sempre, a minha estrutura, a minha razão de viver, o motivo melhor da minha vida. No nome de Jesus eu te agradeço e agradeço pelo Espírito Santo, que é o selo maravilhoso de que o Senhor virá nos buscar, de que eu pertenço a ti. E agora eu quero te agradecer pelo Espírito Santo revelando a palavra dentro de nós, de modo que nós sairemos daqui dessa live, sairemos desse devocional edificados, fortalecidos, né, mais ciente da vida que Deus nos deu e da vontade dele para nós. No nome de Jesus, amém. Amém, obrigado, Senhor. Então, como nós estamos com o propósito de... o irmão Sérgio, seja muito bem-vindo também. A saúde, né, seja a sua... seja sua, porque você... Eu declaro saúde sobre você, eu declaro que tudo aquilo que esteja atrapalhando a sua vida seja lançado fora no nome de Jesus e que você tenha saúde restaurada totalmente. Porque o pastor falou que você estava com alguns problemas, né, de alergia. E o Senhor seja com você e com todos nós e com todos aqueles que estão aqui no nome de Jesus. Amém? No capítulo 2 de Timóteo, nós estamos na primeira carta de Timóteo, e lendo o capítulo 2, nós sabemos que o livro de Timóteo, ele é um livro cheio de instruções para os pastores, para a vida pastoral. O livro de Timóteo vai dizer também que é a carta, né, que ensina o poder da igreja, né, o poder que a verdadeira igreja de Deus tem. Né? O poder do amor cristão. Então nós vamos encontrar riquezas maravilhosas aqui em 1 Timóteo. E no capítulo 2, que eu quero convidar você a ir para lá, nós vamos ler o capítulo 2, diz assim: em primeiro lugar, né? Eu quero pedir a Adriano, o pastor Adriano, para colocar a referência, ele já colocou e eu não vi? Ah, já colocou aqui. Pronto. Aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 até o 15, diz assim: em primeiro lugar, eu recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e conheçam a verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. O homem Jesus Cristo. O homem Cristo Jesus. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. E eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios essa mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsias ou de condenação. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com todas as boas obras que praticam. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão,
Não permito que as mulheres ensinem aos homens e nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, devem ouvir em silêncio, porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E não foi o Adão enganado, a mulher é que foi enganada e o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade, com discrição. Então, aqui, olha só, tem muita coisa aqui para a gente meditar, né? Nós sabemos que Paulo, ele não é que ele tinha dificuldade em entender o ministério das mulheres e nem estava proibindo que as mulheres deixassem de ter ministério. Na verdade, ele estava escrevendo para uma igreja, né, que tinha uma certa dificuldade de se manter dentro dos padrões que Deus, na palavra, através da sua palavra, tinha estabelecido. Ele orienta que o homem, como cabeça, é o responsável pela igreja por conduzir as coisas. E as mulheres, né, trazendo os costumes do mundo, elas estavam querendo tomar a frente e decidir sobre os homens e ensinar aos homens como eles deveriam fazer. E Paulo vem trazendo instruções. Na primeira parte, que ele vem dizendo aqui, seja bem-vinda, Vitória. Shalom, querida, tenha um excelente dia, viu? Ele está recomendando a primeira coisa, que sejam feitas petições, orações, intercessões, né, ações de graças por todos, né, e nos ambientes de culto. Quando as pessoas se reunirem para cultuar e orar, o que é que eles devem orar? Devem orar pelas autoridades, né? Nós sabemos, ó, tem outra versão aqui, ele diz assim, acho que eu vou até abrir na Nova Bíblia Viva, ele diz assim, Nova Bíblia Viva, cadê? Agora não estou achando a Bíblia Viva. Ele fala sobre orações, intercessões. Na verdade, ele ora ou ele ensina, que é uma instrução, aqui é uma orientação, que nas igrejas eles orem pelos reis, né, pelas pessoas que têm autoridade. Aqui diz assim, ó, orem dessa forma pelos reis e por todos os outros que exercem autoridade sobre nós ou que ocupam cargos de alta responsabilidade, a fim de que possamos viver em paz e tranquilidade, passando o nosso tempo vivendo piedosa e dignamente. Então, o que é que ele está instruindo? É que nós devemos orar pelas pessoas que ocupam cargos de autoridade, cargos de responsabilidade. A gente pensa que orar pelas autoridades é porque você, né, elegeu aquela pessoa. Não, qualquer pessoa que for que exerce um cargo de autoridade, seja um político, seja um pastor, sejam as lideranças eclesiásticas, civis, políticas, nós precisamos orar por elas, porque ele diz aqui, ó, isto é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, pois ele deseja que todos sejam salvos e compreendam e venham ao pleno conhecimento da verdade. E ele diz que, se nós orarmos pelas autoridades, Deus vai ajudar para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, para que nós tenhamos uma vida suprida de tudo. Em outro lugar, a palavra de Deus nos instrui a orar pela cidade para onde nós estamos morando, para que na paz dessa cidade nós tenhamos paz. Então, é uma coisa que ele vai logo instruindo como é que aquela igreja precisa se reunir. Quando se reunir, ele disse, os homens levantem mãos santas. Então, a forma de adorar ao Senhor é você levantando as mãos santas, sem ira, sem condenação, sem controvérsia, sem contenda. Porque as pessoas, a forma de nós adorarmos a Deus é levantando as nossas mãos em sinal de rendição, né? Estou rendido, Senhor, diante da tua presença. Estou rendido diante do teu poder. Né? Quando um bandido chega com o poder de uma arma e rende a gente também levanta as mãos para dizer que está rendido. Ele diz, levante as mãos, a gente está rendido. Eu nunca estive nessa situação, também espero que você nunca esteja.
mas a gente se rende voluntariamente diante de Deus. Ele não obriga a gente a se render, ele não faz né, uma coação, vamos dizer assim, dizendo, obrigando a gente a levantar as mãos. Não, a gente faz isso porque a gente é livre e a gente sabe que Ele é grande, poderoso, glorioso e é digno de louvor e de adoração. Então, uma forma perfeita de adorar a Deus, levantando mãos santas, sem ira, sem condenação, sem briga, sem discussão, dizendo que está rendido a Ele diante do seu poder. Amém? Ele diz que por que isso agrada a Ele? Porque ele só existe um Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quer saber quem é? Jesus Cristo. Só tem um mediador. Inventaram outros mediadores. Disseram, pede a fulano porque pede a Jesus. Não. Só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus. Então, Jesus morrendo na cruz, ele virou o mediador entre Deus e a humanidade. De modo que nós podemos pedir diretamente a ele. Hoje, em Cristo Jesus, nós nem precisamos tanto nas nossas orações pedir a Jesus para Jesus pedir ao Pai. Lá em João, no capítulo 17, Jesus disse assim, olha, vocês que me amam, vocês vão pedir diretamente ao Pai. Ele disse, eu nem digo que vou interceder pelas suas orações. Apresente-se diante dele, porque agora você pode, e peça no meu nome, que se você pedir ao Pai no meu nome, ele dará. Então veja, o mediador é ele? Nós pedimos no nome de Jesus. É por isso que nós oramos dizendo assim, Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, Senhor. Em nome de Jesus eu quero te louvar. Em nome de Jesus eu vim aqui te fazer um pedido. Não é assim que a gente ora? Porque Jesus nos instruiu, ele é o nosso mediador. Mas ele disse, o Pai já conhece vocês. Então se vocês pedirem diretamente ao Pai, no meu nome, ele já pode realizar os seus pedidos. Uma vez que somos filhos, agora podemos chegar diante do nosso Pai. Amém? Aí diz assim, ele que é o mediador, né? Foi ele que deu a sua vida em resgate por toda a humanidade. E essa é a mensagem que ele carrega. Ele diz que foi escolhido, né? Que é a pura verdade, ele não está mentindo, que como ministro e apóstolo de Deus, ele foi escolhido para ensinar essa verdade aos gentios. E nós somos gratos ao Senhor, porque ele escolheu Paulo, e Paulo era firme, e Paulo não deixou nenhuma mistura, né? Era Jesus e mais nada. Paulo não permitiu que a gente quisesse Jesus, mas um monte de regras. Nós não temos regras, nós não somos guiados mais pelas regras. Embora obedeçamos às regras estabelecidas por Deus, né? Na verdade são princípios, nós não seguimos aquele monte de regras da lei. Nós fomos libertos de todas as coisas, né? De todas as maldições, aquelas ordenanças da lei. Nossa ordenança agora é amor. Ele disse, se vocês andarem em amor, vocês estarão obedecendo aos mandamentos da lei. Então, nós não precisamos ficar tentando para aquele monte de mandamento. Nós precisamos ficar atentos à graça, né, que Jesus Cristo trouxe para nós, e andando em amor por causa do Espírito novo recriado. Nós somos livres agora, amém? Livres para seguir e obedecer Jesus. Assim, eu quero que em toda parte os homens orem com mãos santas erguidas para Deus, livres da ira e das brigas. Tá vendo? Eu estou na versão viva agora. E que as mulheres sejam do mesmo modo calmas e sensatas nas atitudes e na maneira de se vestir. Não pela maneira como arrumam o cabelo ou por causa das joias ou roupas extravagantes.
Ele estava dizendo que as mulheres, eu não sei se você sabe, mas durante um certo período da história, as mulheres faziam os cabelos bem trabalhados, bem trabalhosos. Acho que levava muito tempo para fazer ondas, para fazer coisas, penteados, né, que chamavam a atenção. E ele diz que a mulher deve chamar a atenção não para o modo como arruma o cabelo, ou para as joias que ela usa, ou para as roupas extravagantes, né, como ele fala aqui, mas as mulheres cristãs devem ser notadas por suas boas obras e virtudes, como também devem ser as mulheres que dizem que são como devem ser as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Então, uma coisa eu estava meditando outro dia, o que é que Deus se agrada numa mulher? É um espírito manso, né? Aqui como ele diz, ó, calma, né? Uma maneira, cadê? Um modo de vida calmo e sensato, de boas atitudes e de boas obras. Então ele diz: você é uma mulher que agrada a Deus? Então o seu estilo, sabe por que ele precisou dar ênfase? Porque no mundo o que a gente mais ouve são as mulheres, né? Querendo dar ordens, ela querendo comandar tudo, querendo mandar até nos esposos, dizer como é que as pessoas têm que fazer, porque assim, o pecado chegou na nossa vida e ele afetou a todos nós e ele mudou aquilo que Deus estabeleceu. Não é errado a gente falar e dizer o que a gente acredita, de se posicionar, mas a gente pode fazer isso com um espírito manso, com um espírito, com boas maneiras, com bons modos, como combina a uma mulher de Deus. Né? Não combina com a mulher de Deus aquela mulher que não tem freio, aquela mulher que não se submete, aquela mulher que não que passa por cima do marido, que diz coisas feias do marido, né? Que chama o marido disso e daquilo. Isso não combina, né? No mundo isso é normal, porque eles ainda não conhecem a Jesus, a verdade. Mas na igreja nós precisamos entender que os nossos esposos, eles são cabeça, eles podem instruções, eles precisam conduzir a igreja, conduzir a família, conduzir para onde todos devem ir, o que é melhor para todos. Isso significa que as mulheres vão ficar caladinhas só dizendo amém, é isso mesmo? Não, elas também têm poder de decisão e muitas vezes eles vão dizer: e você, mulher, o que é que você me diz? O que é que você acha? Porque as mulheres, sendo sensatas, elas se tornam excelentes ajudadoras, né? Sendo sensatas, como Paulo fala aqui no versículo 9, calmas e sensatas nas atitudes e na maneira de se vestir, porque elas estavam indo para a igreja e elas estavam insensatas, agindo com insensatez. Né? As mulheres estavam indo para a igreja e durante o ambiente do culto, na hora do culto, elas estavam querendo dizer aos maridos como era que eles tinham que fazer. E Paulo está corrigindo, olha só. As mulheres cristãs devem ser notadas por suas boas obras, já li. As mulheres devem ouvir e aprender em silêncio e com toda a sujeição, porque elas não estavam fazendo silêncio na hora do culto. Vocês entendem? Aqui são instruções a respeito do culto, né? Não permito que as mulheres ensinem aos homens ou tenham autoridade sobre eles. Veja, elas estavam achando que do jeito que elas faziam dentro das casas dela, ou do jeito que elas faziam quando não eram cristãs, elas poderiam fazer aqui na igreja. E não pode, né? Nós sabemos que existe um governo na igreja, existem lideranças, existem orientações que a gente precisa obedecer, né? Porque Deus é um Deus ordeiro, ele gosta de ordem. Deus não gosta da desordem, né? Inclusive, nós somos livres para poder escolher, saber a hora de falar e a hora de calar. E ele disse que as mulheres precisavam ficar caladas nas reuniões das igrejas, porque elas estavam conversando muito, fazendo muito barulho, perguntando aos maridos como era que era para fazer, só que isso de forma desorganizada. Aqui, ó, que elas fiquem caladas nas reuniões da igreja. Gente, imagine aí, nós mulheres a gente já gosta de falar, né? E é muito bom isso é uma característica que Deus nos deu, mas também nos deu o espírito de moderação, de modo que a gente pode esperar a hora de falar, né? A gente pode esperar o momento certo de falar. Aí ele diz, por quê? Primeiro,
Deus fez Adão e depois fez Eva. E não foi Adão quem foi enganado, mas sim a Eva, e o resultado foi o pecado. Tipo, mulheres, espera que o homem. Eu acho isso maravilhoso, sabe, queridos? Sabe por quê? Porque ao homem foi dado um senso de, sabe, como é que eu posso explicar? De controle, no sentido, não é de controlar tudo e todos, mas eles têm uma habilidade que eu vejo como uma habilidade maravilhosa que Deus nos deu. Por quê? Porque vai proteger a gente. Imagina se nós, mulheres, tivéssemos que dizer tudo, fazer tudo. Claro que nós conseguiríamos. Só que ele deu uma responsabilidade ao homem que protege a mulher. Quando ele assume a responsabilidade, eles são mais moderados, eles são mais racionais, eles são mais centrados. E eles vão conseguir trazer equilíbrio para a situação e nos protegem. Muita gente acha isso um absurdo, mas só se entende isso pelo Espírito. É ou não é, gente? Vamos falar a verdade. Vocês que estão me ouvindo, não é necessário. Eu acho maravilhoso, por exemplo, que quando eu não tenho habilidade para fazer uma determinada coisa, eu digo, marido, você que é mais centrado, você que é mais. Não é que eu não tenha sensatez, mas ele tem, por Deus, dada uma responsabilidade para também ir lá e equilibrar. Por exemplo, criar filhos. Existem coisas, queridos, que se não fosse o meu marido, seria muito difícil conduzir a vida dos filhos, né? Porque às vezes precisa de uma habilidade que o homem tem e eu não tenho. Eu reconheço, gente, isso é maravilhoso. Eu digo para ele, filha, é muito bom ter você como o pai dessas crianças, como marido, como cabeça, porque você vai lá com o seu jeito, com o seu modo, mas, sabe, tem uma unção sobre os homens, tem uma responsabilidade dada por Deus para trazer equilíbrio, para trazer assim um direcionamento que vai ser bom para todo mundo, inclusive para mim. Eu acho isso maravilhoso, porque se fosse eu para resolver tudo, eu já não tinha a mesma unção. Eu não tenho a mesma unção, porque é ele que tem, que é cabeça, ele que tem essa habilidade. Então ele vai lá e faz. Amém? Então veja, é maravilhoso. As mulheres, ela diz assim, ó, mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santificação. Esse versículo parece que diz assim, ó, mulher só vai ser salva porque veja, as mulheres elas queriam ter voz e é necessário que elas tenham voz, porque Deus deu a elas voz, né, para falar. E elas queriam ter ministério, elas queriam pregar, elas queriam falar, elas queriam ensinar também. E elas podem ensinar? Claro que podem, tanto que nós ensinamos, eu estou aqui ensinando. Mas o que era que elas faziam? Elas faziam do culto uma bagunça. E elas têm um ministério delas também. Elas têm o que pregar, elas têm o que ensinar, elas têm. Deus precisa. E Jesus, quando chegou, ele trouxe a mulher para o seu ministério e foi o escândalo para os religiosos da época, porque eles não consideravam as mulheres. Então, não sei se Paulo também estava com isso na cabeça, esse negócio de mulher vai atrapalhar, talvez ele não soubesse, mas ele estava dizendo assim, eu entendo que quando ele fala assim, as mulheres serão salvas, dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santificação, talvez ele estivesse dizendo assim, se elas tiverem filhos, darão continuidade ao seu ministério, esses filhos farão com que o ministério deles se realize. Mas eu creio que as mulheres têm o seu ministério, sim, elas têm o seu posicionamento, né? Elas precisam se manifestar, elas precisam falar. Certo, Dorinha, tenha um excelente dia, viu? Que o Senhor Jesus te ajude neste dia, o Espírito Santo de Deus, o seu ajudador, faça com que você tenha um excelente dia, amém? Te ajude em todas as coisas, no nome de Jesus. Então, veja, ele vai instruindo, não é que essa instrução é uma instrução para todas as igrejas. Se a igreja for uma igreja bagunçada, onde as mulheres pintam e bordam no culto, essa instrução é válida. Mas se é um culto ordeiro, onde as mulheres, de fato, ainda é válido que as mulheres ouçam o seu marido, que as mulheres tenham um espírito manso e calmo, né? Sendo conduzidas em amor,
Então, ele está escrevendo para que essas coisas sejam praticadas nas igrejas, né? Que a gente não venha enfrentar nas igrejas uma bagunça, né? Então, veja, nós não vamos fazer um estudo aprofundado, não tem como fazer um estudo aprofundado, mas se você quiser aprofundar esse estudo, esse conhecimento, esse texto, você pode pegar um documento, um livro, uma pesquisa, fazer, né? Tem muito material bom para quem quer fazer estudos, né? Existem manuais bíblicos, comentários bíblicos de pessoas que vão explicar o que era que Paulo estava falando aqui. Se você acha que é um absurdo as coisas que eles estão dizendo, você precisa conhecer o contexto, né, da época, né? Você faz a exegese das palavras também, você pode se aprofundar, mas a palavra de Deus, ela é útil para nos instruir, nos educar na justiça, nos orientar, nos dizer quando a gente está errada e quando a gente está, né, o caminho certo a gente seguir. Então é muito bom saber que Deus espera que as mulheres tenham o seu lugar, tenham o seu modo de ser, tenham a sua forma de agir. E a gente não deve chamar atenção. Porque imagina aí, se a gente tivesse que eu tivesse que fazer um penteado mirabolante toda vez que fosse para a igreja, eu não teria muito tempo para muitas outras coisas. Então, veja, a gente precisa viver de forma equilibrada e ele vem trazendo esse equilíbrio aqui. Amém? Então é isso, nós precisamos entender essas instruções, pegar essas instruções e vivê-las. Isso direciona muito a minha vida. Todas as vezes que situações chegam na minha vida, eu me lembro, eu digo, Deus se agrada de uma mulher que tem um espírito manso, calmo, né? E que se submete às instruções, que se submete ao marido, porque senão, queridos, a gente vira uma mulazinha, né? Uma mula que precisa ser colocado cabresto. E aí é onde está. Muita coisa que as pessoas não entendem. Porque se nós vivermos desordenadamente, alguém vai precisar colocar a gente, né, dentro das regras. E aí muita gente não gosta. Ah, eu não gosto, não quero que mande em mim, ninguém manda em mim. Ei, quem vive sem ter ordem, ninguém manda em mim, essa pessoa vai se dar mal, muito mal. Sabe, hoje eu ouço falar muito em situações de mulheres que sofrem todo tipo de situação e isso não é aceitável, não é permitido, mas a primeira coisa a se fazer é a mulher entender, né, qual é o seu lugar, qual é o seu papel, qual é a sua postura, o que é que isso dentro da igreja, viu, gente? Vale ressaltar, porque a ordem, a instrução é para as que são salvas, para aquelas que têm o Espírito Santo habitando nelas, e elas devem viver dentro dessas instruções. Eu e você. E para mim isso é proteção, isso é cuidado de Deus com a minha vida e eu amo todas essas instruções. Amém? Então eu vou encerrar essas instruções e vou abrir outra com o capítulo 3, porque ontem eu não consegui fazer e hoje eu estou realizando. Vou fazer a leitura. Se você puder me acompanhar, será muito bom ter você na leitura do capítulo 3, tá bom? Beijo no seu coração, vejo você daqui a pouco no próximo vídeo. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.